Imagine estar completamente sozinho no meio da floresta mais densa que você já viu. O céu escurece rapidamente, os trovões ecoam entre as árvores gigantes e você sabe que uma tempestade violenta está chegando. Não há casas por perto, não há estradas, não há ninguém para ajudar. É exatamente nesse momento que você descobre do que realmente é capaz. Essa é a história real de um homem que transformou o pior dia da sua vida em uma lição de sobrevivência que impressionou até os profissionais mais experientes. Era para ser apenas mais uma trilha de fim de semana. Daniel, um fotógrafo de natureza de 34 anos, tinha planejado uma caminhada de 2 dias por uma região pouco explorada da floresta. Ele não era um novato completo. Já tinha feito várias trilhas antes, sempre com equipamento adequado e seguindo as rotas marcadas. Mas naquele sábado de manhã, algo deu errado. Muito errado. Enquanto tentava capturar a foto perfeita de um pássaro raro, Daniel se afastou da trilha principal. Apenas alguns metros, ele pensou, mas alguns metros se transformaram em dezenas, depois em centenas. Quando finalmente percebeu que estava perdido, o sol já começava a descer no horizonte. O pânico bateu forte no peito dele. O coração acelerou, as mãos começaram a tremer. Ele tentou voltar pelos próprios passos, mas tudo parecia igual. Árvores gigantes, vegetação densa, nenhum ponto de referência familiar. Foi então que ele ouviu um trovão distante, mas ameaçador. Daniel olhou para o céu através da copa das árvores. Nuvens escuras e pesadas avançavam rapidamente, engolindo a luz do sol que restava. Ele sabia que tinha no máximo 1 hora antes que a tempestade chegasse com toda a força. A mente dele começou a trabalhar em ritmo frenético. Ele tinha um celular sem sinal, uma mochila com alguns lanches, uma garrafa de água pela metade, uma faca multiuso e sua câmera fotográfica. Nada disso o salvaria da tempestade que se aproximava. Naquele momento, Daniel teve que tomar a decisão mais importante: entrar em pânico ou agir. Ele escolheu agir. Expirou fundo 3 vezes, forçando o coração a desacelerar. Depois começou a avaliar a situação com a mente mais clara. Precisava de abrigo, precisava de proteção contra a chuva e o vento. E precisava construir isso rápido. O primeiro desafio foi encontrar o local certo. Daniel lembrou de um documentário que tinha assistido sobre sobrevivência, onde o especialista falava sobre encontrar terreno elevado para evitar enchentes, mas protegido do vento. Ele caminhou observando cada detalhe ao redor até encontrar o lugar perfeito. Era uma pequena elevação natural entre 2 árvores enormes, com rochas formando uma espécie de parede traseira. O terreno estava relativamente seco e tinha proteção natural de 3 lados. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Sem tempo a perder, Daniel usou a faca para cortar galhos grossos de árvores caídas. Ele posicionou 2 galhos em forma de irbáceo como pilares principais, apoiando-os firmemente no chão. Depois, colocou um galho longo e reto entre eles, criando a estrutura básica do telhado. A chuva intensificou. Suas roupas já estavam encharcadas. Mas ele não parou. Começou a coletar folhas largas de palmeiras e plantas que cresciam abundantemente ao redor. Camada após camada, ele foi cobrindo a estrutura, sempre posicionando as folhas de forma que a água escorresse para fora e não para dentro do abrigo. Os raios cortavam o céu agora, iluminando a floresta com flashes brancos e assustadores. Daniel trabalhou como nunca havia trabalhado na vida. Reforçou as laterais com mais galhos e folhagens. Usou cipós para amarrar as estruturas, criando junções mais firmes. Cavou uma pequena valeta ao redor do abrigo para desviar a água da chuva. Quando o vento começou a soprar violentamente, ele teve uma ideia brilhante. Pegou pedras pesadas e posicionou estrategicamente para dar mais estabilidade à estrutura. Usou sua própria mochila como peso adicional em um dos pontos mais vulneráveis.
E então, finalmente, ele entrou no abrigo que havia construído. A tempestade chegou com toda a sua fúria. O vento uivava entre as árvores, fazendo-as balançar de forma assustadora. A chuva caía tão forte que parecia uma cachoeira caindo do céu. Raios iluminavam a floresta a cada poucos segundos, seguidos por trovões ensurdecedores. Mas dentro do abrigo de Daniel estava seco. Ele não conseguia acreditar. Aquela estrutura improvisada, construída em menos de uma hora com materiais que ele encontrou no chão da floresta, estava realmente funcionando. Algumas gotas pingavam aqui e ali, mas nada comparado ao dilúvio lá fora. Daniel passou a noite inteira acordado. Não por medo, mas por vigilância. Ele verificava constantemente a estrutura, reforçava pontos que pareciam fracos, ajeitava folhas que o vento deslocava. Era uma batalha constante contra os elementos, mas ele estava vencendo. Naquela noite escura e tempestuosa, completamente sozinho no meio da floresta, Daniel descobriu uma força interior que não sabia que possuía. Quando os primeiros raios de sol finalmente atravessaram as nuvens, a tempestade havia passado. Daniel saiu do abrigo e olhou ao redor, impressionado. A floresta parecia diferente, galhos caídos por toda parte, poças enormes de água, árvores pequenas arrancadas pela raiz. Mas seu abrigo estava de pé, firme, inteiro. Ele sabia que precisava ser encontrado. Usando materiais refletivos da sua câmera, Daniel criou sinais visíveis do alto. Organizou galhos em padrões geométricos claros em uma clareira próxima. Usou pedras para formar um grande SOS visível e então esperou. Na cidade mais próxima, a família de Daniel havia acionado o resgate assim que percebeu que ele não retornou. Uma equipe de busca foi montada, incluindo especialistas em sobrevivência na selva e pilotos de helicóptero experientes. No terceiro dia, o helicóptero sobrevoou a área. O piloto viu os sinais que Daniel havia criado e iniciou a descida em um ponto seguro. A equipe de resgate caminhou até o local, seguindo as coordenadas GPS. O que eles encontraram os deixou boquiabertos. Carlos, o líder da equipe com mais de 20 anos de experiência em resgates na selva, parou em frente ao abrigo de Daniel e simplesmente ficou olhando. Ele circulou a estrutura, analisando cada detalhe. Testou a firmeza dos pilares, examinou as amarrações de cipó, observou o sistema de drenagem ao redor. "Eu não acredito", ele murmurou. "Isso foi você quem fez?" Daniel, exausto, mas aliviado, apenas acenou com a cabeça. Carlos chamou o resto da equipe. "Vocês precisam ver isso. Esse não é um abrigo de emergência comum. Olhem a angulação do telhado, perfeita para escoamento de água. As amarrações estão profissionalmente feitas. O sistema de drenagem? Genial. E olhem como ele usou as rochas como fundação e proteção contra o vento." A equipe de resgate tirou fotos do abrigo de todos os ângulos. Eles explicaram que já tinham visto muitas tentativas de abrigos improvisados, mas nada como aquilo. A maioria das pessoas em situação de desespero constrói estruturas instáveis que mal aguentam algumas horas. O abrigo de Daniel havia sobrevivido a 3 dias, incluindo uma das piores tempestades da temporada. Quando Daniel finalmente voltou para casa, a história dele se espalhou. Um jornalista local escreveu uma matéria sobre o fotógrafo que construiu um abrigo digno de manual de sobrevivência, usando apenas conhecimentos básicos e muita determinação. Mas o reconhecimento mais especial veio de um lugar inesperado. Carlos, o líder da equipe de resgate, entrou em contato com Daniel semanas depois. Ele explicou que usou as fotos do abrigo em treinamentos de sua equipe. "Seu abrigo é um exemplo perfeito de como aplicar princípios básicos de sobrevivência sob pressão extrema", ele disse. "Você salvou sua própria vida com inteligência e trabalho duro." A experiência mudou Daniel profundamente. Ele passou a dar palestras sobre sobrevivência e preparação para emergências. Suas principais lições eram simples, mas poderosas. Primeiro,
O pânico é seu maior inimigo. Quando você mantém a calma, seu cérebro consegue acessar conhecimentos e habilidades que você nem sabia que tinha. Daniel atribuiu sua sobrevivência aos 3 minutos que passou respirando fundo e organizando os pensamentos antes de começar a agir. Segundo, observação é fundamental. Ele não tentou criar algo completamente novo. Ele observou o que a natureza já oferecia e trabalhou com isso. As rochas já estavam lá. As árvores proporcionavam pontos de apoio naturais. A elevação do terreno já existia. Ele simplesmente conectou os elementos que encontrou de forma inteligente. Terceiro, persistência salva vidas. Mesmo quando a chuva começou a cair e tudo parecia perdido, Daniel continuou trabalhando. Cada galho adicionado, cada folha colocada, cada ajuste feito na estrutura contribuiu para sua sobrevivência. Quarto, conhecimento nunca é desperdiçado. Aquele documentário que ele assistiu casualmente em uma tarde entediada salvou sua vida. As técnicas de amarração que ele aprendeu anos atrás em um acampamento fizeram a diferença entre um abrigo que desmorona e um que resiste. Hoje, o abrigo de Daniel ainda está lá na floresta. A equipe de resgate decidiu preservá-lo como parte de uma rota de treinamento. Jovens resgatistas visitam o local para aprender técnicas de construção de abrigos improvisados. Uma placa foi instalada no local com os dizeres: Abrigo Daniel, construído em 45 minutos durante emergência. Resistiu à tempestade de categoria 3. Exemplo de sobrevivência através de inteligência, preparação e determinação. Talvez o legado mais importante seja a mensagem que a história de Daniel carrega. Em momentos de crise, somos capazes de muito mais do que imaginamos. Quando enfrentamos nossos medos, quando canalizamos nossa energia para soluções em vez de pânico, quando usamos nossa criatividade e conhecimento de forma prática, podemos superar desafios que pareciam impossíveis. Daniel não era um especialista em sobrevivência, não tinha treinamento militar, não era um aventureiro profissional. Era apenas uma pessoa comum que, quando colocada em uma situação extraordinária, encontrou dentro de si mesmo os recursos necessários para sobreviver e prosperar. E essa, no fim das contas, é a história mais inspiradora de todas. A prova de que a capacidade de superar, de construir, de sobreviver existe dentro de cada um de nós. Às vezes, só precisamos da tempestade certa para descobrir a força que sempre esteve lá, esperando para ser revelada.